Muito bem, vamos falar de temporalidade, teoria A e teoria B do tempo. Falar sobre esse assunto é muito interessante porque ele envolve dois filósofos gregos antigos. O primeiro é Heráclito, que fala do pantarei, tudo flui. E a ideia de fluição do tempo, ou fluxo do tempo, é um ponto muito interessante porque tem sido contestado por alguns físicos, que dá a ideia, portanto, de uma adesão à visão parmenídica. Parmênides diz que o devir é uma ilusão. E se o devir é uma ilusão, as mudanças também o são. Mas em que sentido elas são uma ilusão? Há uma concordância total da física moderna com a teoria eleata, dos eleatas ou no caso de Parmênides? Não necessariamente, mas sim do ponto de vista de que o devir, ou este devir, não está necessariamente em fluxo. Isso é bem estranho de se dizer, mas a gente pode avaliar isso à luz dessas duas teorias, teoria A e teoria B do tempo. Começando pela teoria B, certo? Não na ordem cronológica. Os defensores da teoria B argumentam que o fluxo do tempo é uma ilusão, ou você pode pensar uma simultaneidade, que também dar ensejo a, do ponto de vista cognitivo, falar de passado, presente e futuro, mas do ponto de vista da realidade ontológica, ver passado, presente e futuro, ou em síntese, o devir, como uma ilusão. Nesse caso, os defensores da teoria B dizem que o fluxo do tempo é uma ilusão e que o tempo, portanto, é eterno. Então, eles estão apelando a um eternalismo, certo? Isso significa que a transformação temporal não é uma característica objetiva da realidade. O pantarei de Heráclito seria, portanto, acreditem vocês, uma ilusão, conforme diriam os seguidores de Parmênides. A teoria B do tempo muitas vezes recorre à física teórica e a teorias como eternalismo, mais precisamente também com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, porque a gente pode fazer uma acomodação a ela com mais efetividade na teoria B do tempo do que na teoria A. Os rótulos teoria A e teoria B são derivados da análise de tempo e mudança desenvolvida pelo filósofo McTaggart, em que os eventos, segundo ele, são ordenados através de uma série A tensa ou uma série B eterna não tensa. Então ele está aqui fazendo duas atribuições. Do ponto de vista da teoria A, uma série tensa, que admite passado, presente e futuro, e do ponto de vista de uma teoria B, eterna não tensa. E o que significa tensa e não tensa? O tensa aqui tem a ver com um evento temporal ou atemporal. Como a teoria A do tempo admite uma objetividade do fluxo temporal, então os eventos têm o seu ponto específico, mas sempre dentro desse fluxo, portanto uma temporalidade. Diferente da série B do tempo, que admite um eternalismo e, portanto, ela é não tensa e seria, nesse caso, atemporal. Em síntese, o conceito de tenso e não tenso se refere, então, à relação do tempo com eventos e entidades. As entidades, claro, dentro do espaço-tempo. Tá? Então, falando de teoria A do tempo, entidades e eventos tensos são aqueles que estão relacionados especificamente com um ponto no tempo. E aí você tem um exemplo de ações e estados que existem em um determinado momento no passado, presente. Claro, no futuro, na teoria A, sempre como possibilidade, e não como necessidade. Vamos aos exemplos, então. Ela estava caminhando, ou eu estou lendo, ou ele vai dormir. Na verdade, aí já é uma questão do futuro. Ele vai dormir. Claro, tem um elemento probabilístico maior para que ele durma do que não durma, porque é natural para o homem dormir. Então, não significa que eu estou prevendo que ele... Estou, de fato, prevendo que ele vai dormir do ponto de vista probabilístico, né? Porque todo ser humano precisa dormir, mas não necessariamente estou dizendo que ele fatalmente irá dormir em um determinado futuro específico. Já entidades e eventos não tensos é diferente, porque eles existem independentemente de um momento no tempo. E o que a teoria B, até onde eu entendi, está dizendo, claro, vocês estão percebendo que essas teorias ambas são metafísicas, tá, em relação ao tempo. Você pode querer abarcar um vínculo disso com uma ciência ou física moderna. Mas ambas têm essa conotação lá atrás, com esses filósofos já com um pezinho na metafísica, como é Parmênides e Heráclito, embora esse conceito seja posterior a eles. Bom, entidades e eventos não tensos existem independentemente do momento no tempo. Um exemplo. Fulano é humano. O Sol é uma estrela. Paris é a capital da França. Então você percebe que essas informações, ou até podemos colocar aqui como fatos, não são tensos porque são verdadeiros em qualquer momento temporal, certo? Daí qual que é a diferença de uma para outra aqui? A teoria A do tempo
defende a objetividade do tempo, onde entidades e eventos tensos fazem sentido, então eles são tensos, já que o futuro e o passado existem, só que, né, no âmbito do futuro como possibilidade. Mas na teoria B do tempo, passado, presente e futuro não existem simultaneamente? Sim, e daí a gente pode chamar isso de presente do passado, presente do futuro. Não sei se daria nem para falar presente do presente, porque no fundo o presente do presente é presente do passado e é presente do futuro. Portanto, é melhor pensar em termos, segundo a teoria B do tempo, de entidades não tensas. Enquanto as entidades tensas são, segundo eles, segundo o próprio Parmênides dizia, uma ilusão criada pela cognição, pela memória, pela percepção. O termo tenso se refere à ideia de que o tempo possui uma tensão ou fluxo inerente, onde o presente é privilegiado como a única realidade verdadeira. Tenso nesse contexto enfatiza a natureza dinâmica, fluida e talvez até assimétrica do tempo, onde o presente é visto como a única realidade tangível e o tempo flui continuamente em uma direção específica. Tenso aqui é, pois, uma temporalidade contínua, como que esticado com força, mas relacionado a eventos e entidades. O não tenso, por outro lado, é verdadeiro em qualquer momento temporal. Daí podemos pensar numa ética tensa e não tensa, onde a não tensa tem atributo de fundamento axiomático e a tensa, aspecto situacional. Mas no que concerne à cosmologia relativo ao tempo, a série A admite tensão objetiva, tempo absoluto, um só ponto e seta temporal para um futuro em aberto. Podendo conceber passado real ou não, mas futuro sempre como possibilidade. Já a série B, não tensa, admite tensão em termos subjetivos. Um tempo relativo e variado. Isso ocorre porque a abordagem tensa dentro do eternalismo ou teoria B, que nada mais é que uma visão em blocos onde passado, presente e futuro são igualmente reais e existentes. A tensão ou fluxo temporal seria fenomenológica e não ontológica, pelo que o ontico permanece estático. Bom, aí ele vai dizer aqui, eventos ou tempos, como observados, podem, isso aqui é o Targart, tá? Podem ser caracterizados de duas maneiras distintas, mas relacionadas. Por um lado, eles podem ser caracterizados como passado, presente ou futuro, normalmente indicados nas línguas naturais, pela flexão verbal de tempos e modificadores adverbiais auxiliares. Alternativamente, os eventos podem ser descritos como mais cedo do que, simultâneos ou mais tarde do que outros eventos. Isso para evitar a conceituação abstrata de passado e futuro. Os filósofos, isso aqui é relativo, de novo, à teoria B do tempo. Os filósofos estão divididos sobre se um modo tenso ou não tenso de expressar o fato temporal é fundamental. Alguns filósofos têm criticado teorias híbridas, que misturam as duas coisas, mas para mim o próprio teórico B do tempo acaba misturando isso às vezes. Tá? O debate entre teóricos A e teóricos B é a continuação de uma disputa lá no passado, já se via entre Heráclito e Parmênides, e mais sofisticada entre Platão e Aristóteles. Tá? Acho que conhecer Heráclito e Parmênides é importante, mas concebendo primeiro a ideia de que eles foram superados por Platão, que tinha uma tendência mais parmenídica, apesar de falar de parricídio, porque herdou as ideias de Parmênides, mas o nega no sentido da admissão do não ser, pelo menos do ponto de vista linguístico. E há até a admissão ontológica do devir do modo platônico, evidentemente. Mas ainda é parmenídico, né? Ainda está correndo na esteira de Parmênides. Já o Aristóteles, ele faz uma síntese mais bem elaborada, considerando a tensão que há entre o universal e o particular, certo? Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que Parmênides pensava que a realidade é atemporal e imutável, negando o devir. E o Heráclito acreditava que o mundo é um processo de mudança incessante, em fluxo e decadência. Aliás, a ideia de pantarrei, né, de tudo flui, dá a dimensão do mundo como uma coisa efêmera. E a grande realidade, pelo menos segundo o próprio Aristóteles, tanto Parmênides quanto Heráclito têm pontos válidos, porque Parmênides está falando de eternidade e imutabilidade do ser, enquanto que o Heráclito fala da contínua mudança de tudo que existe. Então, tanto um quanto o outro tem verdades e tanto um quanto o outro tem aporias, e aporias muito sérias. E, nesse sentido, a gente pode resumir a questão da seguinte forma, né? Cada um, segundo Aristóteles, poderia estar certo ou errado
sobre determinado aspecto. Falemos aqui de Parmênides. A absoluta imutabilidade do ser, que ele defendia, carrega em si uma aporia, porque vai negar a possibilidade do devir. Ah, mas o que é devir? Já falei, é o vir a ser. Mas essa possibilidade já está afirmada por evidência no momento em que se supõe o problema. Porque fazer isso implica a admissão do devir até para negá-lo. Então, quando você quer negar o devir, você já está fazendo isso dentro do âmbito temporal. Então, fica evidente que a motivação do Parmênides para negar o devir é a própria experiência que ele tem de mudança no mundo, por irônico que seja. Então, ele está experimentando essa mudança, mas ao mesmo tempo ele está negando a existência dela. A física moderna, segundo a teoria B do tempo, vai ter uma explicação, ou pelo menos tentar dar uma explicação a esse respeito. Agora, qual que é a aporia do Heráclito? Bom, se você afirma a mudança, perceba, nós estamos admitindo aqui o devir, tá? Mas se você admite essa mudança só unilateralmente, negando a eternidade do ser, você entenda ser como tudo que existe, como entes, você chegará em contradição igualmente absurdas às de Parmênides. Por quê? Ora, se tudo está em constante mudança, como no exemplo do rio que o Heráclito vivia falando, né? Você vai se banhar no mesmo rio? Não, não vai, porque o rio vai mudar na segunda vez que você for e tal. Bom, ele está trazendo uma sentença pantarrei, tudo flui, como sendo atemporal, como sendo não tensa, certo? Ao passo que está dizendo que tudo é tensão. Se tudo é tenso, se tudo é fluxo, a sua sentença pantarrei também deveria ser fluxo. O significado deveria mudar completamente, né? Então não faz sentido. Constatamos aqui aporias nos dois casos, certo? E percebemos, portanto, que o Platão ele tenta resolver essa querela privilegiando, de novo, o Parmênides, e que o seu parricídio em relação ao Parmênides consiste apenas na admissão do não ser, que Parmênides diria o não ser nada é, o ser é, e o não ser nada é. Portanto, o ser é eterno, imutável e não sujeito ao devir. Já para Platão, o não ser no discurso deve existir, porque, na verdade, ele de fato existe. Tá? Sequer poderíamos filosofar se não tivéssemos a apreensão do conceito de não ser. Então, o não ser também está presente. E ele passa dessa admissão do discurso até a admissão ontológica do devir. Então, o Platão admite o devir? Ele admite nos seus próprios termos, mas, repito, ainda dentro da perspectiva de Parmênides, porque no final das contas, o apelo se dará muito mais aos arquétipos do que aos seres. Os seres do mundo são só cópias do hiperurânio. Né? E isso será contestado pelo Aristóteles, que vai ver nisso um problema, porque, na verdade, a forma não está lá no mundo das formas, está aqui, nos seres, nos indivíduos. Porque quando Platão diz que a forma está apenas no mundo hiperurânio, ele ainda está individualizando essas formas. E ainda persiste o problema entre indivíduo e espécie, que é uma questão abordada pelos dois filósofos. Então, Aristóteles ele não aceitava a separação drástica entre dois mundos. Né? Claro, tudo bem, você pode até ver em Aristóteles a questão do mundo sublunar e supralunar na sua física, onde no mundo supralunar se admitia a relação perfeita dos ciclos, dos astros, e também a existência do éter. E daí você pode dizer que há o mundo corruptível, sublunar, e o mundo não corruptível, supralunar. O que obviamente não é real do ponto de vista da cosmologia atual. Mas, ao mesmo tempo, o Aristóteles ele não estava fazendo uma separação drástica como fazia o Platão. O interessante de Aristóteles é simplesmente fazer essa conexão entre Parmênides e Heráclito, dizendo, olha, cada ser real tem em si a unidade e a complexidade. No que se refere à unidade, você tem um aspecto parmenídico. No que se refere à complexidade, um aspecto heraclitiano. Tá? Porque, se formos ver aqui, unidade e complexidade se opõem um ao outro. E nós temos essa característica porque nós somos forma e matéria. E, segundo o próprio Stagirita, se resume em sino, composto de matéria e forma. Deus, porém, vocês lembram que Tomás de Aquino chama Deus de o ser simples, ou simpliciter? Por quê? Porque Deus não é um ser que tem, ao mesmo tempo, unidade e complexidade. Deus é unidade por natureza. Por isso ele é um ser simples e não complexo. Coisa que o burro do Richard Dawkins não consegue entender. Tá? Talvez já tenha entendido isso, né? De tanto tempo desses debates, dessas falácias dele, ele deve ter entendido. Bom,
Em Aristóteles, porém, Deus também tem a sua singularidade, porque é um ser uno. E isso testemunha a favor, inclusive, do cristianismo. Né? Dito isto, consideramos que o debate entre teoria A e teoria B do tempo é a continuação de uma disputa metafísica entre Heráclito e Parmênides, mais, repito, sofisticada entre Platão e Aristóteles. Apesar das diferenças reais entre Parmênides e Heráclito, muitos autores, como Julián Marías, interpretam os dois filósofos pré-socráticos apenas com mudança de ênfase, pelo que Parmênides fala do uno e Heráclito enfatiza mais o fluxo, mas não haveria aí, necessariamente, por comparação, a aniquilação mútua das teorias. Então, a diferença entre teoria A e teoria B é frequentemente descrita como uma disputa que dá ensejo à ideia de devir, vir a ser. Os caras estão literalmente dizendo, os teóricos da teoria B, que essa noção é puramente psicológica. E assim, com o apoio, com a anuência da física moderna. Vocês têm ideia do que significa isso? A física moderna está dando anuência para uma versão rebuscada, né, digamos assim, 2.0 de Parmênides, cara. E que não há mudança, não há devir, não há fluxo. O que há é apenas um senso comum da cognição humana de pensar que essas coisas estão mudando, mas elas já estão aí sempre. Muitos teóricos A argumentam que ao rejeitar o tornar-se temporal, que é a transformação, os teóricos B do tempo estão rejeitando a característica mais vital e distintiva do tempo. E é comum, embora não universal, identificar os pontos de vista da teoria dos teóricos A como a crença na passagem temporal, às vezes até na perspectiva B do tempo, que tem contornos, digamos assim, apoéticos. Por fim, a teoria B do tempo é uma posição filosófica que argumenta que o fluxo do tempo é uma ilusão, resumindo, né? E o passado, presente e futuro são igualmente reais, do ponto de vista cognitivo, entenda-se presente do passado e presente do futuro. Essa teoria é frequentemente também associada à física teórica e ao eternalismo. O apelo ao eternalismo é importante, porque você tem que conceber um universo, uma eternidade sobreposta a esses eventos. Eles estão dados e o tempo é uma ilusão. Nesse sentido, tudo está aí já completo. A disputa entre os defensores da teoria A e B do tempo também tem a ver com a tentativa de você nivelar por baixo ou enfim, tentar associar com mais acuidade as discrepâncias entre a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral, que existem de fato. Então, mudando uma conceituação do tempo, você pode tentar abordar essa vinculação, inclusive apelando à mecânica quântica, para associar, né, essas duas teorias. Os B-teóricos acreditam que o tempo é uma dimensão estática, enquanto os A-teóricos afirmam que o tempo tem uma direção e fluxo. A B-teoria encontra apoio na física teórica, como a relatividade especial, né, já citada aqui, e tem sido amplamente aceita por alguns filósofos, embora haja opositores ferrenhos que argumentam o oposto. Bom, é isso. Um tema riquíssimo, tá? De difícil discussão, mas o interessante aqui é não ficar fazendo uma abordagem puramente técnica do ponto de vista da física, porque aí a gente iria longe. Mas é simplesmente ter essa visão geral do debate que, de certo modo, é um retorno às questões vinculadas a Heráclito e Parmênides e também a Platão e Aristóteles. Sempre dizendo aqui que a disputa entre Platão e Aristóteles é infinitamente mais sofisticada do que a de Heráclito e Parmênides. E que, infelizmente, muitos físicos hoje, por não ter treinamento filosófico, acabam abordando a questão no viés dos pré-socráticos ao invés dos pós-socráticos. Isso é um problema seríssimo. Né? Por isso que eu sempre digo aqui que filosofia não é brincadeirinha de crianças. Ou você leva a sério, ou então se responsabilize por suas gafes das suas ideias, dos seus pensamentos. Tá certo? Agora, eu não poderia sair desse vídeo sem falar antes sobre essa questão da dilatação do tempo, que dá, primeiro, anuência à teoria da relatividade geral de Albert Einstein, e, por consequência, também a relatividade temporal, onde os presentes de determinados entes do espaço, já que o espaço é monstruosamente grande,
implicariam em constantes mudanças temporais, certo? O presente de um não seria igual ao presente do outro. Para abordar isso, você tem o famoso experimento dos relógios, frequentemente utilizados para demonstrar essa dilatação do tempo. E ele foi feito da seguinte forma. 2 relógios atômicos idênticos foram sincronizados em um ponto de partida comum. E quando você fala de relógios atômicos, você está falando de relógios realmente que mantêm uma certa exatidão. E eles são, portanto, configurados para marcar o tempo usando uma transmissão atômica específica, como a oscilação de átomos de Césio. Colocação dos relógios em diferentes condições. Um dos relógios ele permanece em repouso, porque a ideia é essa, né? A mudança de velocidade vai fazer com que haja supostamente a dilatação do tempo. Então o relógio permanece em repouso em um laboratório da Terra, vamos colocar dessa forma assim bem grosseira, né? Enquanto o outro é colocado em um movimento. Por exemplo, a bordo de um avião com alta velocidade. Registros dos intervalos de tempo são feitos, então os relógios começam a marcar o tempo em seus intervalos de medição e pode-se utilizar comunicação via rádio ou, enfim, outra forma de transmissão de dados para comparar os tempos medidos pelos relógios. E após um determinado período, os relógios eles são trazidos de volta ao ponto de partida e os tempos eles são medidos, enfim, são comparados. Se a dilatação do tempo estiver ocorrendo, de fato, dada a velocidade do jato supersônico que carregava o relógio atômico, esperaria-se que o relógio, nesse caso que estava em movimento, apresentasse uma diferença de tempo em relação ao relógio em repouso. E, de fato, essa experiência constatou a diferença entre os relógios. Não foi tão grande, se não me engano foi de milésimo de segundo, enfim, vocês podem procurar isso depois, mas foi muito pequena, mas estamos falando de relógio atômico, então supõe-se que isto provou a dilatação do tempo, tá? O que, de novo, daria anuência aos teóricos da teoria B do tempo. Há quem diga, eu já vi alguns filósofos comentando isso, que há a possibilidade de você admitir a teoria geral da relatividade, porque não admiti-la hoje seria um tanto constrangedor, já que é uma teoria bem consolidada, mas ao mesmo tempo admitir ou tentar compatibilizá-la com a teoria A do tempo, da objetividade do tempo, ao invés da teoria B. Como isso é feito, é uma questão aí que a gente poderia abordar em outro vídeo, tá? Mas eu não poderia também deixar de falar de críticas ao experimento do relógio atômico. Uma possível crítica é que as diferenças observadas podem ser explicadas por influências físicas, como o movimento relativo dos sistemas de referência ou efeitos gravitacionais, em vez de serem atribuídas exclusivamente a uma pura dilatação do tempo. Esses críticos podem argumentar, são os revisionistas, né, na física, podem argumentar que a mudança dos relógios eles seriam resultado de outros fatores físicos em jogo, em vez de uma alteração real no fluxo do tempo, se é que há, né, fluxo do tempo, que é uma constatação da teoria A do tempo e não da teoria B do tempo. Temas realmente que vão muito além da filosofia e que já abarca aí uma tecnicidade em âmbito de experimento físico, tá? Não só experimentos, também como teorias matemáticas, então é uma coisa assim um pouco mais ampla, tá? Eu só estou abordando isso para deixar claro que existem aí também os críticos a respeito dessa ideia de dilatação do tempo. E só lembrando daquela tese, né, que eu tinha proposto no vídeo anterior, a respeito da ideia de que se o futuro já é real, será que esse futuro, uma vez constatado um universo que fosse... Porque vamos considerar assim, o universo é um sistema complexo. Se o universo é um sistema complexo, ele pode ser desestruturado, tá, da sua complexidade. É o que geralmente acontece, dado o princípio de entropia com tudo que existe nele. O corpo humano é um sistema complexo também, mas o corpo humano ele se descomplexifica, ele morre. Tá? Claro, você tem uma unidade, essa unidade que as religiões chamam de alma. Mas você tem também a parte complexa, que, como eu disse, se opõe, do ponto de vista aí da contraposição a essa mesma unidade. E esse corpo complexo morre, essa complexidade é perdida com a passagem, seja do fluxo temporal ou não, como queira. E a partir disso, você tem então uma perda. E aí podemos pensar que o universo ele poderia sofrer uma hecatombe num futuro muitíssimo longínquo, tá? Pode ser que sim. E essa hecatombe, ela atingiria o tempo e o espaço? Bom, certamente atingiria o espaço como um elemento objetivo da realidade. Mas o tempo é objetivo? Se for, então, um futuro dado, um futuro, consideremos aqui, real,
ele acaba por atingir também o passado e o presente, o que nos faria pensar o porquê estamos aqui ainda. Agora, partindo do pressuposto do eternalismo, ou até mesmo, a gente poderia apelar à ideia de que o tempo não é objetivo, então se ele não é objetivo, então não teríamos que pensar que o passado fosse atingido pelo futuro. Só que aí você teria um sério problema aí, tá? Porque para mim é bem aporético isso. Ora, se o futuro foi atingido com a destruição e desmantelamento do universo, se é que isso venha de fato a acontecer, porque também a gente não sabe se o universo vai continuar se expandindo infinitamente, mas se vier a acontecer, é claro que ele vai perder essa configuração, é claro que ele deve perder suas constantes universais com o passar do tempo, considerando que haja essa constante expansão. Até onde nós sabemos, o universo é uma imanência. E nesse sentido, a destruição do universo significaria também a destruição do espaço-tempo, já que o tempo, podemos pensar dessa maneira, é fruto, se pautado na teoria do Big Bang, daquela grande expansão. O tempo começa, o espaço começa, o universo começa, naquele ponto ínfimo que se expande e continua a se expandir. Apesar das contestações que se faça à hipótese do Big Bang, se a admitirmos nesses termos, então poderíamos pensar que uma possível destruição do universo significaria a destruição também espaço-temporal. Mas os teóricos B poderiam muito bem simplesmente dizer que tempo nesse sentido não é objetivo e, portanto, não ocorreria uma ação desmedida que atuaria sobre também o passado e o presente, apenas sobre o futuro. Mas é engraçado que se for assim mesmo, então o teórico B teria que dizer que o passado é uma realidade perene e que o futuro, que o presente também é uma realidade perene, mas que o futuro não é. Só uma questão aí para a gente pensar um pouquinho, né? É um tema bem complexo. Eis a aporia da teoria B do tempo. Considerando um futuro já dado, isto já se contradiz com a ideia de que o universo tenha um início, pois que, supondo que tenha um fim, seria certo dizer que este fim será não só do espaço, mas também do tempo, implicando que, havendo um fim, ele já deveria ter chegado tanto no passado, quanto no presente e futuro. Perceba isto. Se admite que espaço veio a existir, segundo a teoria de Einstein, também o tempo veio a existir, pelo que chamamos espaço-tempo. Supondo uma hecatombe universal, logo concluímos que todo o existente perece e não só o futuro dito já existente, também perecerão o passado real e o futuro real, assim como o presente subjetivo, única tensão admitida na teoria B, dizem alguns. Dito isto, por que estamos aqui ainda, uma vez que de fato exista realidade ontológica no passado e no futuro? Se de fato um futuro hecatombe existisse, sendo ele futuro real em ato, somente o nada absoluto poderia perdurar, pois o todo que começa a existir já deixa de existir sem ter começado. Daí um futuro eterno não pode ser conciliado com o fim do universo. Claro que se poderia alegar a existência do uno em consideração parmenídica, onde o movimento é mera aparência panta-rei, como em Heráclito, pelo que ainda haverá um fator eterno, indivisível e imutável, a saber o ser em si. Mas nessa perspectiva, como seria possível a física enquanto ciência? Há, por certo, um apelo ao universo cíclico de expansão e contração, que chamo aqui de transcendente horizontal, onde se eterniza a imanência e só há o devir. Ele se repete ou se atualiza sempre em universos que surgem e morrem. Se assim fosse, mesmo aqui, há o imutável, o eterno que impõe essa natureza universal. Ora, se espaço e tempo são criações espontâneas, não há sentido falar de universos que sucumbem para o surgimento de outros, pois, de novo, uma vez tendo perecido tempo e espaço, perece o passado real, o futuro real e o presente psicológico. Surgirá um novo universo, mas o anterior pereceu também no tempo e no espaço. Daí, a teoria B falha, pois ela se vale da amálgama de tempo e espaço, para dizer que passado e futuro existem em ato, mas nega a extinção do tempo enquanto concebe a extinção do espaço, ou universo. Agora, se o universo é uma entidade una, ele não morre, só muda de status, só se expande e se contrai repetidamente, ele deveria ser eterno. Donde, singularidade que é a inexistência de tempo e espaço, não poderia existir, o que parece não ser o caso de modo algum.